A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente o nosso pastor Alessandro Malafaia e sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui nesse culto, nesse vídeo, nesse canal aqui do YouTube, para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre de 2025. E nesse trimestre nós estamos falando sobre a mordomia cristã, um material elaborado pelo nosso pastor Amarildo Martins da Silva. Ele é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus no Ministério de Madureira, em Palmas, Tocantins. Então a gente está usando esse material elaborado pelo pastor Amarildo, que é editado pela editora Betel. E nesse segundo trimestre nós estamos fazendo a pré-aula aqui da terceira lição hoje, meus irmãos. Estamos iniciando esse trimestre abençoadíssimo, num tema extraordinário aqui para a nossa meditação e para o nosso aprendizado cristão. Então, se você quiser participar conosco, vá no site da editora Betel, pega a sua revista lá, veja como você pode adquirir, se você não faz parte da Assembleia de Deus aqui no Ministério de Madureira, que usa essa revista, você tente comprar lá por via online, pelo site, e tente ter essa revista em mãos para que você possa fazer as anotações, porque aqui a gente procura trazer algumas informações para que os nossos professores eles tenham mais recursos e, junto com os seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, eles possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos, amém? Eu também gostaria de agradecer aqui nessa parte introdutória a empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que tão gentilmente nos concede esse espaço aqui para que a gente possa fazer a gravação desses vídeos, amém? Glória a Deus. Então, se você está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo, participe conosco, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe sua curtida aí, fale conosco, nos incentive, dá sugestão, que é sempre bom para que a gente faça um trabalho de excelência para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então, vamos falar hoje sobre a lição de número 3 desse tema mordomia cristã. E a lição de hoje vai falar sobre participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Ou seja, nós vamos falar sobre a importância de nós participarmos continuamente. Não é ajudar uma vez ou duas, é participar sempre como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo, da manutenção do templo, da manutenção dos cultos, Então a gente precisa entender que a igreja ela precisa de recursos para manter o seu prédio, para manter o seu templo, para ter a luz, para ter a água, para ter a infraestrutura necessária para que se possa reunir as pessoas e fazer um culto de excelência ao Senhor Jesus. Então nós vamos ver que é fundamental para o cristão entender que ele tem que participar continuamente dessa parte também do culto. A função não é só ir lá, louvar e vir embora, não, a gente também tem que participar da manutenção, da continuidade daquele culto, da funcionalidade do prédio, da estrutura ter segurança. Para quê? Para que as pessoas possam se reunir, possam estar ali tranquilas, à vontade, confortavelmente, servindo e louvando ao Senhor, para que possa assim atrair mais pessoas para ouvir a palavra do Senhor e assim também poderem alcançar a salvação, ouvir, se libertar e participar do reino de Cristo. Então é nossa fundamental participação nisso, é necessária. Então a gente precisa entender que fazer isso é honrar a Deus e devemos fazer com alegria. Então toda a lição hoje ela vai falar sobre a importância das contribuições voluntárias, com trabalho, com bens financeiros, com a sua participação na manutenção do prédio, da infraestrutura. Então tudo a gente vai falar sobre isso nessa lição. Então é fundamental
que a gente entenda que nós somos chamados também para participar da manutenção com alegria do culto e da infraestrutura para o culto do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Precisamos participar de forma contínua e com alegria, com fervor, com entusiasmo, para que você possa ali estar ajudando, ou com os seus bens financeiros, ou com o seu trabalho, com a sua força ali para fazer alguma obra, alguma coisa, não sei, com o que tiver à disposição, com o que for necessário, a gente precisa ter a alegria de participar também, entendendo que essa também é uma forma de se louvar e adorar ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai ter como texto áureo o livro de Êxodo, capítulo 35, verso 21, né, que vai falar justamente sobre a construção do tabernáculo de Israel lá no deserto, na época de Moisés. Então vai mostrar ali que todo homem que com seu coração se moveu de forma voluntária, eles foram levar suas ofertas para a obra do Senhor, para construir o tabernáculo que Deus havia mandado Moisés construir, para que a presença do Senhor fosse com aquele povo. Então veja que eles entenderam a função do tabernáculo, valorizaram a presença de Deus, entenderam que era fundamental que Deus andasse com eles, que a presença de Deus estivesse no meio deles, ali naquele deserto, e eles entenderam que para a presença de Deus estar, era necessário ter o tabernáculo. Então, com alegria, com voluntariedade, eles entregaram tudo aquilo que Deus já tinha provido para eles. Porque da onde veio o dinheiro? Eles eram escravos, então o dinheiro já tinha sido colocado por Deus para o povo do Egito entregar para eles. Quando eles saem do Egito, o povo entrega, o Egito entrega ouro, prata, coisas para esse povo ir embora. Então o que acontece? É como se fosse um pagamento que Deus proveu para eles lá no Egito pelos anos de escravidão que eles viveram. Então veja, meu irmão, que a nossa oferta tem que ser voluntária e com alegria, porque é Deus que proveu o dinheiro na nossa mão para que a gente dê na casa dele. Então aqui, mais uma vez, destaque para o seu aluno que tudo que eu tenho vem de Deus. Então se tudo que eu tenho vem de Deus, eu tenho alegria em entregar para Deus que me deu. E vira um ciclo. Quanto eu entrego para Deus, Ele entrega para mim. Eu entrego para Deus, Ele entrega para mim. E assim a gente vai vivendo, Deus vai provendo, para que cada vez a gente possa entregar mais na obra dEle e as coisas dEle ficarem melhor, ficarem bem feitas. Então o princípio é semeadura. Não é assim que funciona? Quanto mais semente você bota, mais você colhe. Quanto mais você colhe, mais semente você tem. Você vai fazendo assim um ciclo e vai sempre crescendo a plantação. A mesma coisa no mundo espiritual com o Senhor. Quanto mais Deus nos dá, mais a gente entrega, mais a gente recebe. Por isso o movimento é a mão aberta, porque você tem a mão aberta para receber e tem a mão aberta para entregar. Então quando eu abro a mão para entregar, Deus já aproveita que a mão está aberta e coloca novo. E eu entrego, Ele coloca, eu entrego, Ele coloca. E assim a gente vai crescendo e vai prosperando, porque Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Então o povo entendeu que precisava valorizar a presença de Deus, que aquela obra era fundamental, e eles tinham a alegria de devolver aquilo que Deus já tinha preparado e provido para eles. Então destaque isso para o seu aluno. A palavra-chave é espontaneidade. Tudo que faça para Deus, que temos que fazer para Deus, tem que ser de forma espontânea. Vamos obedecer ao Senhor de forma espontânea, de forma natural, de forma voluntária, com alegria. Aí sim o Senhor se agrada. E era uma ordem. Deus deu a ordem a Moisés para construir aquele templo, e o povo entendeu isso, e com voluntariedade e espontaneidade eles entregaram tudo que precisavam para fazer aquela obra. Então destaque isso para o seu aluno, né? A verdade aplicada vai dizer que somos convocados por Deus para participar da manutenção dos locais de culto com nossas contribuições financeiras e nosso trabalho. Aqui é uma verdade aplicada fundamental. Destaque isso para o seu aluno. Fomos chamados, fomos convocados por Deus para fazer o quê?
para cuidar do seu tabernáculo, da sua obra. Por isso ele diz: trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que haja a funcionalidade, para que vocês sustentem não só o prédio, mas também aqueles que trabalham na minha casa. Então Deus já estava ordenando, faz parte. Nós, quando servimos a Deus, entendemos isso e precisamos ter essa alegria. Fomos convocados e precisamos contribuir e cumprir essa convocação, porque é Deus que nos dá tudo, então temos a alegria de entregar na casa dele. Destaque isso para o seu aluno, mas aqui é uma coisa interessante, que não é só dinheiro. Nós também precisamos entender que precisamos contribuir com a manutenção do templo, do culto, com o nosso trabalho, com o nosso cuidado, com o nosso zelo. Tudo isso faz parte. Então, meu irmão, às vezes a pessoa vai: eu já dou o dízimo, dou a oferta, agora eu não quero nem saber, vou entrar lá, vou sujar, vou comer, vou fazer o que tiver que fazer, não quero nem saber. Não, faz parte nossa também cuidar com o nosso trabalho. Então, quando você entra na casa do Senhor e não joga papel no chão, não cola chiclete embaixo da cadeira, não joga papel higiênico no vaso sanitário, e você vai assim mantendo a manutenção de outra forma, com o seu serviço, com o seu trabalho. Quando você cuida para o seu filho não furar o estofado da cadeira, não pisar na cadeira, não desarrumar o ambiente, tudo isso é cuidado com o templo e com a obra do Senhor, que não é só o dinheiro, né? Você sabe que existe um irmão ali que às vezes pode receber ou não, né? Às vezes é voluntário, às vezes é remunerado, mas tem alguém que limpa, que cuida, né? Para que você tenha um culto abençoado, você entre num ambiente limpo. Então nós precisamos, além de contribuir financeiramente, ter o zelo para manter a coisa limpa, porque Deus trabalha no ambiente limpo. Sujeira, desorganização, bagunça é ambiente do inimigo, meu irmão. É Satanás que trabalha nessas coisas, na sujeira, na escuridão, na bagunça, em tudo quebrado. É o inimigo que trabalha nesses ambientes. Deus é perfeito, Deus é zeloso, te entrega o melhor, você tem que entregar o melhor para ele. Então destaque isso para o seu aluno. Não é só dinheiro, mas também precisa ter a nosso cuidado, o nosso zelo, e nós fomos convocados para isso, e Deus observa a nossa caminhada e observa o cuidado que nós temos na casa dele. Então quando você for ao banheiro, abre a torneira, fecha a torneira, meu irmão. Não joga coisa no vaso, não usa o papel de qualquer maneira. Tudo isso é cuidado com a obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então destaque isso para o seu aluno aí. E o texto de referência, nosso comentarista traz primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos de 3 ao 6, aonde vai falar sobre Davi, que entrega os seus bens pessoais para acrescentar material para construir o templo, que ele sabia que ia ser Salomão que ia construir, mas ele já tinha feito um depósito, né, uma preparação, uma aquisição dos materiais, para que quando fosse construir, o Salomão já tivesse o material na mão. E o povo doou, o povo voluntariamente formou, entregou, mas Davi dá um grande exemplo. Ele, como rei, ele tinha o seu dinheiro pessoal, ele tinha os seus bens próprios. E aí, além das ofertas que o povo trazia, ele destaca aqui que de sua própria vontade, ele tira dos seus bens pessoais para ajustar e para colocar mais material, para que não faltasse nada na construção do templo. Então veja como o exemplo vem da liderança. Então o rei trouxe do seu patrimônio pessoal para colocar na obra, então estimulando assim o povo a fazer mais. Então nós como líder, nós como professor, nós como dirigente, como pastor, precisamos dar o exemplo. Então toda vez que você vai pedir, que você vai pedir o povo para trazer uma oferta, primeiro tem que partir da liderança, para dar o exemplo, para destacar, para o povo ver que está funcionando, que está fazendo, e o pastor entrega ali, como o rei Davi fez. Isso estimula mais o povo a entregar para fazer a obra do Senhor. Então, destaque aí para os seus alunos. E a gente vai entrar na lição propriamente dita, né, onde nós vamos ver nos registros bíblicos vários momentos o povo de Deus com alegria, com satisfação,
investindo bens financeiros para construir templo, para a manutenção do templo, para preparar ali os ambientes para o culto ao Senhor. Então vamos destacar aqui no capítulo 1, o tópico 1.1, onde ele vai dizer que o templo era onde a glória de Deus se manifestava, né? Aqui nós estamos falando do tabernáculo. Estamos lá no deserto com Moisés, falando do tabernáculo. Então a gente já na fase introdutória já comentei que o povo entendeu que Deus precisava do tabernáculo e Deus orientou a Moisés a fazer o tabernáculo para que a sua presença pudesse estar ali, para que o povo tivesse uma comunhão perfeita com Deus, visse a glória do Senhor ali naquele tabernáculo. Então o povo entendeu isso, valorizou isso e investiu nisso tudo que eles tinham para fazer a obra do Senhor conforme Deus tinha mandado, porque eles queriam ter a glória e a presença de Deus ali junto com eles. Então destaque ali para o seu aluno e mostre para ele também como fluiu a obra. Deus deu a ordem a Moisés, Moisés passou para o povo e a coisa fluiu de uma forma perfeita, não precisou ficar repetindo, pedindo, fazendo, não. Moisés pede uma vez, explica que Deus tinha mandado construir, explica para que Deus mandou construir, o povo entende e responde de forma espontânea e traz ali todos os dias de manhã, eles iam lá, mais um negocinho, mais uma parte. E o povo ali construindo, uns davam o dinheiro, os artífices que Deus preparou, como o Bezalel, né? Que Deus colocou o espírito de sabedoria em Bezalel e a Oliabe para fazer o templo, fazer aquilo que Deus tinha mandado Moisés no projeto fazer, mas eles que executaram. Então ali todo dia o povo trazia, toma mais ouro, mais prata, e eles foram construindo ali, foram construindo conforme a planta, e a coisa fluiu de uma forma natural, e o tabernáculo foi construído de uma forma até rápida, né, para os recursos, para onde eles estavam, porque tinha um engajamento do povo com a liderança, porque eles entendiam que aquilo ali era para a presença de Deus. Então eles tinham liberalidade em ajudar, e Deus tinha liberalidade em abençoar. Então a coisa fluiu e a obra cresceu e foi construída de forma contente e tranquila. Amém? Então destaque isso para o seu aluno, que é fundamental essa liberalidade, essa alegria, essa voluntariedade. Deus conhece, não adianta fingir. Deus conhece o nosso coração. Se você entrega se amarrando, não vai fluir as coisas. Então destaque isso, tem que ser voluntário. Se não for voluntário, se não for com alegria, melhor não dar. Você não é obrigado a dar. Deus chamou quem quis dar voluntariamente. Se a pessoa não tem alegria em fazer, é melhor que não faça, porque pelo menos você está sendo sincero, não gosto, não quero, e pronto, vai ficar ali com a sua vida caminhando tranquilamente, porque você tem a sua sinceridade. Mas aquele que é liberal, que quer fazer, vai honrar a Deus com as suas dízimos, com as suas ofertas, com as suas primícias, e com certeza o princípio é honra, recebe honra, entrega, você recebe, dá e você recebe. É assim que funciona. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.2, as ofertas eram voluntárias, né? A fé cristã implica em obediência a Deus em toda a área da vida. Então, como eu falei, a voluntariedade, a espontaneidade tem que ser o primaz, tem que ser o cartaz, tem que ser o início. Oferta para Deus amarrada, oferta para Deus por constrangimento, não serve, meu. Então a gente tem que obedecer, ser voluntário, entregar ao Senhor aquilo que a gente pode, conforme as nossas posses, aonde a nossa mão alcança, você entrega ao Senhor, que Deus abençoe pela sua voluntariedade, pela sua sinceridade. Não é quantidade, é espontaneidade, é qualidade, é voluntariedade, é amor, é obediência. É isso que Deus olha. Por isso, Jesus lá no templo vai destacar quem? A viúva com 2 moedinhas. Por quê? Porque ela entregou para Deus com alegria, com voluntariedade, o melhor que ela tinha. O melhor que ela tinha, tudo que ela tinha, era 2 moedas. O Senhor recebeu de forma alegre, porque ela entregou com satisfação. Enquanto os outros entregavam para quê?
para aparecer, para se destacar, entregava do que sobrava, do que eles não ia fazer falta, de qualquer maneira. Então, quando Deus olhou, quem ele aprovou? A viúva com 2 moedinhas. Então, entregue de forma voluntária, entregue o que você puder, entregue o que você tem de melhor. E não é a quantidade, mas sim a qualidade do que você pode ofertar. Então, destaque aí para o seu aluno. Aqui também é um destaque interessante nesse tópico que a gente pode fazer o seguinte: o sentimento de gratidão também não era só a obediência porque Deus mandou fazer, eles também tinham uma gratidão a Deus por ter libertado eles do Egito e ter tirado eles de lá de mão cheia, meu irmão. Eles estavam na escravidão, saíram da escravidão com dinheiro, com bens, com mão cheia. Então a gratidão pela libertação, né? O desejo pela presença de Deus, a obediência, tudo isso formou um conjunto perfeito para que levasse a voluntariedade para o povo entregar as ofertas. Então destaque isso para o seu aluno. A oferta era voluntária não só por obediência, mas tinha um sentimento de gratidão, tinha um sentimento de valorização, tinha um sentimento de amor pela presença de Deus no tabernáculo. Então esse objetivo movimentou todo o povo a entregar de forma voluntária. E com isso eles tinham a alegria em contribuir, né? Voluntariedade, obediência, alegria, espontaneidade, fervor, gratidão. Esses são os sentimentos que precisam estar implícitos na nossa oferta. Quando você entrega o dízimo, você entrega a oferta, o primeiro sentimento tem que ser o quê? Gratidão, meu irmão. Porque Deus te deu, Deus cuidou, Deus te pagou, Deus te deu a saúde para você trabalhar, receber seu salário. E você tem a gratidão: Senhor, foi tu que me deu, eu te devolvo o que tu pede, o que tu queres. Para quê? Para que as pessoas também possam te encontrar naquela igreja, te encontrar naquele culto, que a pessoa também possam ter locais para te buscar, o aflito ter local para poder procurar. Imagina, meu irmão, se a gente fosse crente e não tivesse igreja, como é que ia fazer? A pessoa ia procurar onde? O aflito, o necessitado, o oprimido, o que está no reino das trevas. Aonde ele ia procurar para ter uma oração, para receber uma palavra? Como é que ia fazer? Agora, a gente tendo os tempos, todo mundo conhece. Então a pessoa está no sufoco, ele levou na igreja. Tem o tempo para ele ir, ele tem um endereço, ele sabe onde vai. Quando chega lá, Deus trabalha, liberta, transforma. E quantas pessoas hoje são crentes porque um dia passaram em frente a uma igreja e entrou, passou em frente a um ar livre e entrou, passou em frente em um culto e entrou. Por quê? Porque alguém contribuiu para construir aquele ambiente para que alguém pudesse entrar. Então essa alegria em contribuir é o que tem que nos mover, porque a gente está obedecendo, nós estamos tendo gratidão que Deus nos deu e eu estou contribuindo para que almas cheguem ao reino de Deus através da minha contribuição. Às vezes eu não vou conseguir ir lá pregar, eu não vou conseguir falar com a pessoa, mas às vezes só por eu ter ajudado, ter a manutenção ali, você trouxe alguém. Às vezes a igreja vai fazer um ar livre, alguma coisa, aí pede, dá oferta para poder alugar um carro de som. Olha aí. Aí o irmão vai e ajuda, algum irmão que tem mais uma condição melhor, vai e paga o carro de som. Aquele carro de som vai levar a mensagem e alguém lá no reino das trevas, alguém lá que está perdido na mão do inimigo, vai ouvir e vai, opa, tem um culto lá, dali o Espírito Santo toca naquela pessoa e ela vai para a igreja e recebe Jesus como Senhor e Salvador e a vida da pessoa muda por causa daquele carro de som que levou a palavra, meu. Às vezes um programa de televisão, né? Os programas agora online que passam, tudo isso precisa de dinheiro para manutenção. Então se você tem alegria, gratidão, tu está ajudando na obra do Senhor. E aí o que acontece? A palavra vai pregar e Deus vai salvando através da sua contribuição. E aqui nesse tópico,
é interessante destacar que eles tinham tanta alegria em contribuir que superabundou, né? Extrapolou as necessidades. E aí os artífices, aqueles que estavam trabalhando, falou: Moisés, não pede mais o povo para vir, que não tem mais aonde usar. Aqui é um ponto interessante. Veja que havia sinceridade nos construtores também. Alegria de ofertar, mas também sabiam que estava sendo bem administrado aquilo que eles ofertavam. Uma das coisas que desanima muitas pessoas de ofertar na casa do Senhor é porque muitas das vezes quem está recebendo aquela oferta não administra de forma correta. Isso entristece, a pessoa não vê o resultado e desanima na oferta. Então aqui você vê, eles não tinham caixa 2, porque aqui, se fosse nos dias de hoje, em alguns lugares, aí algumas igrejas que a gente percebe, infelizmente que a pessoa ia falar: não, continua trazendo. Eles iam fazer a obra e o resto ia embolsar. Aí o que acontece? Vira um escândalo, Deus não trabalha e nada flui. Você vê aqui que era um ambiente limpo, era um ambiente honesto, era um ambiente onde Deus estava. Então o povo tinha alegria em contribuir e as pessoas que estavam responsáveis tinham alegria de fazer corretamente, cumprir aquilo que Deus tinha mandado. Quando o projeto foi concluído, tudo que Deus tinha falado na planta, eles já tinham condições de fazer com o material, eles mandaram parar. Honestamente, limpamente, disseram: não precisa mais, já temos o suficiente. E o povo ficou feliz, alegre, a obra saiu, Deus abençoou, homologou, a presença de Deus foi ali e a coisa linda aconteceu. Esse princípio precisa ser destacado entre nós mesmo. Nós precisamos entender, estamos mexendo e falando de dinheiro para a obra do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Não pode haver vergonha de mal administração, de roubo, de caixa 2. Isso não pode acontecer na obra do Senhor, porque Deus não vai homologar, vai fazer a obra de qualquer maneira e vai servir de escândalo e não vai dar certo. Então aqui você vê o princípio da honestidade. Os homens viram que precisava e pediram. Depois que já tinha o suficiente, parou de pedir. Então assim nós temos que ser, meu. Não pode haver aqui nenhum tipo de esperteza, de esquema, porque Deus está vendo e não vai receber. Então destaque isso para o seu aluno. São esses escândalos que desanimam o povo de depois querer contribuir, porque muitas das vezes quem administra não está liberando, não está fazendo conforme a obra do Senhor. Então destaque esse ponto para os nossos alunos também, bem? E aqui vamos lá para o tópico 2, meu irmão. A gente finalizou dizendo: as ofertas dos israelitas foram tantas que os artífices interromperam o trabalho para comunicar a Moisés que estava ocorrendo. Vai dizer: para de pedir que já tem o suficiente. Então o povo ali viu lisura, viu honestidade e ficou tranquilo, a obra aconteceu. E se precisasse de mais alguma coisa depois, o povo teria condição e alegria de continuar entregando, porque sabia que estava sendo bem administrado. É claro que falhas na administração não podem desanimar a minha oferta, porque é meu papel ofertar na obra do Senhor e eu fazer a vontade de Deus. Mas quando você vê uma má administração, você desanima, você acaba ali, fazendo, e muitas das vezes sem alegria, porque você não vê o retorno das suas ofertas. Então, destaque isso para o seu aluno aí também, porque isso era importante. O povo entregava e via o tabernáculo saindo, via a obra acontecendo a contento, então eles se animavam a dar cada vez mais. Então, destaque isso para o seu aluno. E vamos para o tópico 2, a restauração do templo. Agora no capítulo 2 nós já terminamos a vista de que foi a primeira obra ali, foi o povo de Deus lá no deserto com Moisés. Então já mostra como eles tinham prazer em construir o tabernáculo. Agora a gente já está falando do templo de Salomão, que Salomão fez com Davi, seu pai, deixou o material, todas as ofertas ali separadas, que nós falamos lá no texto áureo. O Salomão construiu o templo de forma linda, como Deus pediu, como estava na planta, como tinha que ser feito, E aí o que acontece? Com o passar do tempo, tudo precisa de
manutenção, seja no mundo físico, no mundo material, no mundo espiritual, tudo precisa estar sempre sendo renovado, manutenção, cuidado, para que a coisa não estrague. Então a gente vai ver agora no tópico 2 que o Templo de Salomão, depois de muitos anos de construído, precisou de restauração, assim como nós, né? Na nossa casa, nas nossas igrejas no dia de hoje, você constrói, fica tudo ok, mas de vez em quando tem que dar uma pintura, de vez em quando tem que acertar um cano que furou, de vez em quando tem que trocar uma fiação. É o que? Manutenção da obra que foi feita. Então isso também tem que ser dito aos nossos irmãos. Nós contribuímos para construir, mas contribuímos para manter, para a manutenção dos templos aonde nós estamos cultuando. Então destaque isso para os seus alunos. E o primeiro tópico aqui, ele vai falar sobre a restauração do templo nos dias do rei Joás, né? Então muitas das vezes a gente vai perceber que o templo que Salomão fez, muitas das vezes foi começando a se deixar de lado, porque o povo foi se apostatando da fé e foi se apostatando e deixando distrações, culto pagão, culto a outros deuses, deixando o templo de Deus de lado. Veja que mudou aqui o princípio. Lá no tabernáculo o povo queria Deus, tinha fome de Deus, queria a presença de Deus, então investiu, valorizou para que o tabernáculo fosse construído. Depois que Salomão fez, você vai ver na história bíblica do povo de Israel que eles vão se afastando de Deus, eles vão se metendo com idolatria, vão se metendo com distrações dos povos pagãos, e aí a coisa, o culto ao Senhor vai ficando de lado, consequentemente o tabernáculo vai ficando de lado, porque eles não tinham mais fervor para investir, para cuidar. E aí o que acontecia? O tabernáculo foi se quebrando, quebrava uma parede, quebrava um portão, e a coisa foi ficando largada, e Deus não foi mais manifestando com eles, e eles foram se afastando de Deus. Então aqui vai mostrar para nós o seguinte: a importância de mantermos o culto, o templo físico, mas principalmente mantemos a presença do Deus do templo, meu. Temos que entender que não adianta, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Então a gente faz o templo, mas somos nós, com o nosso culto, com a nossa fé, é que trazemos a presença de Deus para dentro desse templo que nós construímos. Então nessa época desses reis aqui, o que o povo estava fazendo? Não estava mais buscando a presença de Deus, porque estava em outros deuses. Deus se afastou do povo e por causa disso eles largaram também o ambiente do culto. Então a gente precisa entender que temos que cuidar do templo físico, né, que é a igreja, as paredes onde nós estamos vivendo, mas muito mais cuidar do templo espiritual, que somos nós, que estamos ali dentro do templo físico, oferecendo culto ao Senhor. Então não adianta você ter o templo bonitão, luxuoso, mas o culto lá dentro está fora do padrão, está frio, está longe, está disperso, cheio de distração, e a presença do Deus do templo não está ali. Então a gente precisa entender nessa parte, nesse tópico, que era necessário restaurar o templo físico, mas também era necessário restaurar o culto ao Deus do templo físico que habitava ali, que Deus só habitava naquele templo quando o culto era feito de forma adequada e limpa e exclusiva para o Senhor. Então, quando o povo começou a misturar, deu problema, o templo físico estragou, mas o culto espiritual já estava estragado há muito tempo. Então se levantou esses reis, destaque isso para o seu aluno, né, que foi o rei Joás, através do sacerdote Joiada, né, que começou a preocupar ali para poder construir o templo, que estava em destroços. Depois a gente teve a restauração do templo nos dias do rei Ezequias, que também é muito interessante. O do rei Ezequias, há um destaque a ser feito, que quando ele assume o reinado, ele vem de um reinado do seu pai catastrófico mesmo. O pai dele, ele não tinha compromisso nenhum com Deus, deixou tudo quebrado, tudo largado, o povo apostatado, o povo se envolvido até o teto
com idolatria, longe do Senhor. Então Ezequias entende o que? Só vou conseguir reinar se Deus vier comigo. Então a Bíblia vai dizer que no primeiro mês, quando ele assume o reinado, antes de fazer qualquer coisa, primeiro ele foi restaurar a vida espiritual de Israel para que o trono dele fosse sustentado por Deus. Então o que ele vai fazer? No primeiro mês do seu reinado, ele vai chamar o povo, tirar os postes, tirar as coisas que não prestavam, as coisas do diabo, as coisas de Baal, arrancou tudo de lá, jogou fora, fechou as brechas, tirou os pontos de contato, tirou as legalidades que o inimigo tinha para agir ali, e ele tirou tudo aquilo no primeiro mês, hein, mesmo? Preste bem atenção, cuidado que Ezequias teve quando assumiu o templo. É assim que nós temos que ter. Primeiro, eu cuido da parte espiritual, para que a presença de Deus esteja. Depois a gente cuida da parte física, para ter aonde cultuar. Mas primeiro, foco é a presença. Nós precisamos valorizar a presença de Deus e tirar tudo aquilo que não deixa a presença de Deus entrar, porque Deus não se mistura com o pecado, meu. Então Deus é santo, Ele é zeloso, Ele é perfeito. Se tiver qualquer brechinha errada, o Senhor não homologa, o Senhor não presença, o Senhor não está ali e as coisas não acontecem. Então Ezequias entendeu isso, falou: eu preciso arrumar. Meu pai fez um monte de vergonha, mas eu tenho a escolha de mudar a história. Eu não preciso seguir os erros do meu pai. Eu conheço a verdade, eu quero esse Deus, eu quero Deus de verdade. Eu quero ter o meu reino em paz e segurança com Deus na frente. Então ele entendeu isso e foi cuidar da parte espiritual. Destaque isso para o seu aluno. Depois que ele faz, arruma o culto, prepara os sacerdotes, prepara os levitas, aí agora ele vai cuidar do templo físico, né? É onde ele abre os portões do pátio, manda consertar o portão, né? E vai arrumando ali, né? E ele entende que começou bem ali sua gestão, porque buscou santificação, reconhecendo a soberania do Senhor e tendo cuidado de reparar a casa do Senhor. Entendeu que só dava para ele reinar se Deus fosse com ele. É assim conosco. Só dá para cultuar, só dá para servir a Deus, só dá para ser crente se a presença estiver conosco. Não adianta você andar, você dizer que é crente, você ir para a igreja, você ir para o culto. Se Deus está longe, você não sabe, você não sente a presença, você não vive em obediência aos mandamentos do Senhor, aí não adianta nada. Então Ezequias dá uma grande lição para a gente. Antes de qualquer coisa, estabeleça novamente o contato. Como diz aquele, guarda o contato com o teu Salvador. Se tu perdeu o contato, primeiro retorne, recupere o contato com o teu Salvador. É só arrumar que ele volta. Ele tem prazer em lidar conosco, ele tem prazer em se relacionar conosco. Nós precisamos simplesmente ter o cuidado de estar pronto para ele se relacionar. Quando a gente demonstra esse cuidado e esse carinho com a presença do Senhor, Deus se apresenta e caminha conosco com o maior prazer, porque Ele é Deus de relacionamento. Então destaque isso para o seu aluno aí. E no tópico 2.3, ele vai continuar falando sobre restauração no templo, agora no rei Josias, né? Então o rei Josias também tem um grande destaque aqui, porque ele determina que os israelitas buscassem ao Senhor de todo o coração, que se purificassem e assim restaurasse o culto ao Senhor. Também fez reforma espiritual. Porque infelizmente nessa época dos reis aqui, Israel vivia uma grande oscilação espiritual. Quando tinha um rei bom e espiritual, o povo ia bem e espiritual. Quando entrava um rei ruim e não tinha compromisso com Deus, o povo também ia pelo mesmo caminho. Então eles viviam nessa gangorra. Então aqui o rei Josias ele vai falar a mesma coisa do Ezequias. Primeiro estabelecer a comunhão com Deus, a parte espiritual. Vamos arrumar o culto, arrumar os nossos procedimentos, arruma o sacerdote, arruma o levita, vamos cultuar como Deus ensinou lá em Moisés, vamos fazer como está na lei. Tira as contaminações, tira as coisas de Baal do meio daqui, vamos arrancar isso tudo, tirar esses pontos de contato, esses mau comportamentos, para que depois a gente arrume o templo e aí sim tem o Deus do templo dentro do templo conosco.
Porque não adiantava arrumar templo se Deus não estivesse lá. O templo lindo, maravilhoso, mas Deus não ia estar. Por quê? Tinha coisa errada, tinha anátema, tinha comportamento errado, tinha maus comportamentos, né, legalidades para o inimigo, e o Senhor não ia habitar ali, se afastava deles. Então Josias entendeu isso, primeiro arrumou o culto, para depois arrumar o local do culto. Então assim a gente tem que viver. Primeiro arruma a gente, que somos o cultuante, que somos os adoradores. Depois arruma o lugar aonde você vai se reunir para adorar. Se inverter isso, não adiantou nada. Primeiro arrumar tempo e não arrumar a gente, não resolve as coisas. Então destaque isso para o seu aluno. E depois ele vai ordenar que todo o dinheiro que fosse arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor. Aqui também vai o mesmo princípio de lá, de Moisés, do pessoal lá de Moisés dos artigos. A Bíblia diz que esse rei Josias arrecadava o dinheiro e não precisava nem tomar conta, porque quem administrava era tão honesto, tão fiel, que ele sabia que tudo que estava entrando lá entrava para a obra. Então não ficava tomando conta, não tinha que ficar naquele desespero, fazendo auditoria, ficar tomando conta, porque sabia que as pessoas eram honestas e tinha lá o cuidado para fazer a obra do Senhor. Por quê? Eram verdadeiros adoradores, meu irmão. Então quando você tem crente de verdade que trabalha para Deus, tu não precisa se preocupar se o cara é honesto ou não, porque você sabe que ele é servo de Deus e Deus é honesto, ele é honesto também. Então você não precisa ficar naquela agonia. Ih, meu Deus, será que esse tesoureiro está botando no lugar certo? Ih, meu Deus, será que o tesoureiro não está roubando? Será que é isso, não é aquilo? Não, porque ele sabia que aqueles tesoureiros, aquelas pessoas que estavam lá, eram crentes, tinham comunhão com Deus, cultuavam o Deus do templo. Então ele sabia que eles tinham um proceder íntegro e liso na presença do Senhor. Então não precisava ficar tomando conta. A obra saiu, o dinheiro chegou, o povo alterou, o povo doou e eles reconstruíram o templo ali, fizeram a manutenção do templo para a honra e glória do Senhor. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. A gente fecha aqui o capítulo 2 dizendo: Josias ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor. Tá vendo? Não tinha caixa 2, não tinha a casa do pastor, não tinha a casa de não sei quem. Não, tudo era para a casa do Senhor. Então tudo que eles estavam doando era para reconstruir, para restaurar, para manutenção do templo. Mas primeiro Josias arrumou o templo espiritual para depois arrumar o templo físico. Destaque isso para o seu aluno. E no capítulo 3, para a gente finalizar essa lição, vai dizer: o cuidado com a casa de Deus. Nós devemos dispor de parte do nosso bem para socorrer as necessidades da igreja, a fim que ela tenha o necessário para o culto ao nosso Deus. Destaque isso para o seu aluno mesmo. Nós precisamos ter cuidado e equilíbrio para fazer a obra do Senhor. Dispor de parte. Eu só posso dar onde a minha mão alcança. Não vá pela emoção, não vá tirar as coisas de dentro da sua casa, deixar de pagar sua conta de luz, sua conta d'água, para dar dinheiro na igreja e você ficar fazendo vergonha aí na sua casa. Nós temos que ter o compromisso com Deus para fazer tudo conforme a palavra do Senhor nos orienta. Então nós precisamos o quê? Estar na presença do Senhor e entender que eu preciso ter equilíbrio. E não adianta a minha igreja ser bonita, tudo, e a minha casa uma bagunça. Qual o testemunho que eu vou dar? O pessoal vendo a light cortar a luz, a SEDAI cortar a água, porque você deu o dinheiro todo na igreja? Não podemos ir pela emoção. Nosso comentarista vai falar: dispor de parte. Dê o que você pode dar, mesmo. Tenha equilíbrio para que você possa assim ajudar a obra do Senhor lá no templo onde as pessoas ficam e ter bom testemunho também na sua casa e na sua vida para a honra e glória do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno aí. No tópico 3.1 vai falar sobre o chamado de Deus. O templo é um espaço de oração e celebração, portanto precisa dos cuidados para favorecer a reunião daqueles que buscam o exercício de fé, né? As reformas são importantes para trazer o que? Segurança, conforto, né? Para os frequentadores. Então aqui nós temos o chamado para nos reunir. A Bíblia vai dizer: não seja daqueles que abandonam
a congregação. Nós fomos chamados sempre para ter um local de culto, desde lá de Moisés, desde lá do deserto, do tabernáculo, que Deus estabeleceu sempre que tinha que ter um lugar. Antes de construir o tabernáculo, já tinha um lugar. Moisés falava com Deus na tenda da congregação. Então Deus sempre quis, sempre orientou que tivesse um local físico para que as pessoas se reunissem para ter o culto e ver a glória do Senhor. Então nós fomos chamados para isso. E as ofertas a gente tem que ter o cuidado para quê? Para que esse ambiente seja manutenção, para que a gente possa estar sempre ali fazendo o culto. Já pensou você ir para um culto e cair um pedaço do teto na sua cabeça? Vai para o culto e acaba a luz, vai para o culto e acaba a água. Se der uma chuva, cai goteira lá dentro, molha você todo. Chega lá, não tem um banco para sentar, não tem um ventilador para assoprar. Velho, não dá para cultuar a Deus dessa maneira. Então a gente não precisa de luxo. O que a gente precisa é de satisfação, de templos satisfatórios em condições seguras de funcionar. Então a gente precisa entender isso. Há uma diferença. Hoje em dia as pessoas querem luxuosidade, é muita coisa. Não precisa, meu irmão. Nós precisamos somente de ser eficientes e eficazes. Faça o templo conforme a sua necessidade, conforme as suas mãos alcançam, para que tenha-se conforto e segurança e o suficiente para fazer o culto. E o restante, invista em quem vai para dentro do culto. Então nós temos que destacar para os nossos alunos que agora a gente está na nova aliança, a gente está no tempo da graça, e a gente precisa entender que agora não é só templo físico, mas é o templo espiritual que somos nós, que somos a igreja de Deus. Então a igreja tem que investir no templo físico, mas tem que investir também nos crentes que vão para lá, meu irmão. Então o que adianta você ter templos suntuosos, cheio de luxo, cheio de coisa, e o crente não consegue ir porque não tem o dinheiro da passagem, porque não tem comida em casa, passa fome em casa, a igreja não ajuda, o templo está bonito, mas ninguém consegue chegar. Então a gente tem que entender que nós precisamos ter, sim, o cuidado com a casa do Senhor, mas temos que ter o cuidado com quem frequenta a casa do Senhor, meu. Então tem que ter o equilíbrio, não pode gastar as ofertas todas no templo físico e a igreja ficar amíngua. Você tem que ver dentro do seu povo quem pode contribuir, quem precisa das contribuições, para que haja um equilíbrio, para que todos possam se reunir e todos possam cultuar o Senhor junto ali, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aqui mais uma vez a gente destaca, o templo precisa ser simples, eficiente, conservado, com manutenção, porque na bagunça, no quebrado, na sujeira, nas coisas erradas, quem anda é o inimigo. Deus não trabalha em ambiente tudo quebrado, Deus é zeloso, meu. A coisa é simples, mas a coisa é bem feita, mas a coisa precisa ser bem elaborada para que haja segurança e a gente não passe vergonha junto às autoridades. Porque ainda temos essa, temos que dar exemplo. Então você constrói um templo, precisa do alvará do bombeiro, precisa ter o engenheiro, precisa ter o arquiteto. A obra precisa ser legalizada. Não adianta fazer de qualquer maneira e passar vergonha na fiscalização das autoridades. A igreja tem que ser exemplo, luz no mundo, sal na terra. Então preste atenção, nós temos que ter o cuidado com a casa do Senhor em todos os aspectos e cuidar de quem frequenta a casa do Senhor. Então muitas das vezes é melhor ter um templo mais simples, mais humilde, mas tudo direitinho, tudo limpinho, para que você tenha os seus impostos pagos direitinho, para que a igreja tenha suas contas pagas direitinho, para que a igreja viva ali bem com as legalidades e não passe vergonha junto às autoridades competentes que cuidam dessa parte aí. Então, destaque isso para o seu aluno. No tópico 3.2 eu vou falar, devemos honrar a Deus com nossos bens. Honrar a Deus com nossos bens é um privilégio, já falamos sobre isso. É a gratidão, é liberalidade, é voluntariedade, é valorizar a presença do Senhor. E há um princípio bíblico aí, quem me honra, eu honro. Você vai lá no livro de Ageu e você vai ver que o povo quebrou esse princípio. Aí foram reclamar com o profeta. A gente compra e não dura, o nosso saquetel é furado. O profeta foi falar, tá vendo? É por causa disso, vocês não honram
a Deus, não buscam cuidar das coisas de Deus, não estão priorizando a obra do Senhor e o Deus da obra. Então o que acontece? Vocês estão preocupados só com as coisas de vocês, com as suas casas estucadas, com as suas casas bonitas. Aí ele fala, coloca o teu coração nas coisas de Deus e Deus vai abençoar. Por quê? Eles trabalhavam e não tinham sustento. Eles comiam e não se saciavam. Botavam no saquinho e era furado. Porque não tinha presença, não tinha bênção, então não adiantava, mesmo. Então o profeta Ageu, ele vai orientar sobre esse princípio aqui. Vocês entregam para Deus, Deus entrega para vocês. Se não entregar, Deus também não entrega, ainda dá o furo para vocês perderem. E aí o povo se ajeita, né, vai cuidar da casa do Senhor, reconstrói o templo. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira, e Deus abençoa, eles conseguem viver ali melhor, mas porque estavam ferindo esse princípio. Quando eles corrigiram isso, Deus abençoou. Então a gente entende que quando a gente honra o Senhor, com nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as ofertas voluntárias, com o nosso serviço, com o nosso zelo, com o nosso cuidado nas coisas do Senhor, Deus também nos abençoa. É um princípio da semeadura. Destaque isso para o seu aluno. E no tópico 3.3, o cuidado com a casa de Deus reflete quem nós somos. Contribuir financeiramente para a manutenção do templo é participar de uma semeadura em boa terra, na certeza que o Senhor Deus é fiel e poderoso para continuar suprindo todas as nossas necessidades. Aqui a gente vai estar entendendo aquele princípio que o altar devolve. Você entrega no altar, você planta na semente do Senhor e Deus faz o que fazia com Isaac. Plantava um, colhia 100, plantava um, colhia 100. Deus, ele é maravilhoso, ele é grandioso, ele tem prazer em abrir as comportas do céu para nos abençoar. Então, aqui vai um grande princípio espiritual para as nossas finanças. Precisa ter liberalidade, precisa fazer a obra do Senhor com voluntariedade, entregar, contribuir com alegria, com gratidão, porque foi Deus que nos deu, honrar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, contribuir para a manutenção do templo, contribuir com as pessoas que vivem lá dentro. Quando você faz isso, Deus reconhece e te abençoa 100, 1000 vezes mais. Vê o que Jesus falou lá para os discípulos, ó, não tem ninguém que tenha largado pai, mãe, família, né, os seus afazeres para me seguir, para fazer a minha obra, para fazer a minha vontade, que não receba 100 vezes mais nessa terra e no céu. A recompensa é muito grande, meu. Então a gente tem gratidão porque Deus dá, a gente tem amor, alegria, voluntariedade, e a gente ainda tem a recompensa. Então aí, meu irmão, você vai estar numa semeadura muito grande. Você plantar um, colhe 100, é Deus que te dá a semente, é Deus que te dá tudo. Você tem voluntariedade para entregar, alegria para entregar, o Senhor tem muita gratidão e abençoa, te recompensa, só aqui na terra, mas também lá no céu também. Então, destaque para o seu aluno, e a gente precisa ter zelo pela casa do Senhor, e vai mostrar o nosso compromisso com Deus. E aí, como eu falei no início, não é só zelo com dinheiro, é zelo com cuidado. Quando você for não botar pé na parede, quando você for não chutar, não jogar coisa no chão, não furar as coisas da cadeira, né? Não botar papel no vaso sanitário, não usar as coisas de qualquer maneira, ter cuidado, manutenção, zelo pela casa do Senhor, porque Deus está vendo ali, ele se agrada de quem honra as coisas dele. Então destaque isso para o seu aluno. Quando a gente for fazer, botar a mão nas coisas do Senhor, faça direito, não faça para destruir. Quando você vai tocar um instrumento, quando você vai usar um microfone, não pega de qualquer jeito para quebrar. Não, tenha zelo, tenha cuidado, porque aquilo ali é de Deus, aquilo ali é da casa do Senhor, aquilo ali foi consagrado ao Senhor. Então você precisa ter zelo, porque Deus vai ver e vai te abençoar com zelo também. Então destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor, e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Que Deus te abençoe e você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor. Amém? Fique na paz, Jesus te abençoe. Tchau, tchau.